Davi era um garoto curioso que adorava visitar a fazenda do tio João. Em um belo final de semana, Davi acordou bem cedo e decidiu dar uma volta pela fazenda enquanto o sol nascia. Ele estava caminhando sossegado quando de repente ouviu um som alto e estridente, cocoricó. Era o galo da fazenda saudando um novo dia. Intrigado, Davi decidiu perguntar ao tio João por que o galo fazia isso todas as manhãs. Tio João, por que o galo canta tão alto logo de manhã? Perguntou Davi. Rindo, o tio respondeu: Ah, Davi, os galos são como nossos despertadores naturais. Eles cantam para nos avisar que é hora de acordar e começar o dia. Aqui na fazenda, ele ajuda a garantir que todas as atividades comecem na hora certa. Davi pensou um pouco e respondeu: Então, o galo tem um tipo de rotina, né? O tio João acenou com a cabeça e disse: Exatamente. Ter uma rotina é importante, até mesmo para um galo. Davi ficou admirado. Ele começou a pensar em sua própria rotina em casa, como acordar, se preparar para a escola e brincar. Naquela noite, ao se preparar para dormir, Davi refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Ele entendeu que ter uma rotina não era apenas algo para adultos ou animais da fazenda, mas para crianças como ele também. Manter horários ajudava a cumprir tarefas, ter tempo para brincar e ainda aprender coisas novas sem se perder no tempo. E assim, Davi dormiu pensando nas aventuras do dia seguinte, pronto para acordar com o sol e, claro, com o cocoricó do galo da fazenda. Moral da história: seguir um horário ajuda a manter uma boa rotina e nos faz perceber tudo o que podemos conquistar quando o nosso tempo é bem organizado. Felipe era um menino curioso que tinha muitas perguntas sobre o mundo ao seu redor. Ele sempre acreditou que gatos e cães não podiam ser amigos. Por quê? Bem, ele sempre ouvirá dizer que eles eram diferentes demais. Cães gostam de correr e pular, enquanto gatos preferem cochilar e explorar em silêncio. Um dia, enquanto brincava no parque, Felipe viu algo que o deixou perplexo. Debaixo de uma grande árvore, havia um gatinho cinza e um filhote de cachorro marrom rolando na grama, brincando alegremente. Eles pareciam tão felizes juntos. O gatinho dava tapinhas suaves no filhote, que, por sua vez, abanava o rabo em pura diversão. Cheio de curiosidade, Felipe correu até sua mãe, que estava sentada em um banco próximo, observando-o com um sorriso no rosto. Mamãe, olha! Um gato e um cão estão brincando juntos. Pensei que não gostassem um do outro, exclamou, surpreso. A mãe de Felipe, sempre paciente e sábia, colocou a mão no ombro do filho e disse: Felipe, todos podem ser amigos, independentemente de serem diferentes. O que importa é o respeito e o carinho que temos uns pelos outros. Então, Felipe percebeu que sua visão sobre a amizade era um pouco limitada. Ele aprendeu naquele dia que amizades verdadeiras não são sobre diferenças, mas sobre valorizar o que cada um tem de especial. Felipe começou a achar que o mundo era muito mais bonito do que ele imaginava, repleto de amizades inesperadas e momentos de aprendizado. E assim, ele passou a ser mais aberto e respeitoso com todos ao seu redor. Ele reconheceu que, na amizade, as regras não importam, apenas o respeito e o carinho são essenciais. A partir daquela tarde no parque, Felipe começou a contar para todos como o gatinho e o filhote de cachorro lhe ensinaram que a amizade não tem barreiras. Afinal, todos podiam ser amigos, não importava quão diferentes pudessem parecer. Moral da história: a amizade não tem regras, apenas respeito e afeição. Era uma vez um capivara chamado Cadu que adorava resolver mistérios. Ele vivia em uma fazenda onde todos os animais eram amigos. Um dia, algo misterioso aconteceu: todas as cenouras do jardim desapareceram. Os animais estavam preocupados, e foi então que Cadu, o capivara detetive, entrou em ação. Com seu chapéu de detetive e uma lupa, Cadu começou a investigar. Ele reuniu todos os animais e perguntou quem tinha visto algo suspeito. A galinha Chica disse que viu pegadas perto das cenouras.
Já o porquinho Zeca mencionou que ouviu barulhos estranhos na noite anterior. Cadu rapidamente organizou uma busca pela fazenda. Seguindo as pegadas, ele encontrou a entrada de um túnel escondido sob uma moita. Cadu, guiado por sua curiosidade, entrou no túnel com cuidado. Logo, ele encontrou um coelhinho chamado Manu, que estava se escondendo. Manu confessou que tinha pegado as cenouras por acidente, pensando que eram para ele. Ele disse que estava faminto e não sabia que as cenouras eram de todos na fazenda. Cadu explicou para Manu que era importante compartilhar e pediu que ele devolvesse as cenouras. Depois de resolver o mistério, Cadu lembrou a todos sobre a importância de cuidar do que é compartilhado e de perguntar antes de pegar qualquer coisa que não sabiam de quem era. Todos os animais celebraram aprendendo uma valiosa lição sobre lógica e resolução de problemas, sempre com um sorriso e um pouquinho de humor, graças ao nosso esperto detetive capivara, Cadu. Era uma vez um patinho chamado Kiko, que morava perto de um grande rio. Kiko era muito curioso e gostava de saber de tudo o que acontecia ao seu redor. Um dia, ele teve uma grande ideia: construir um enorme barco de papel para explorar as águas do rio. Kiko passou horas dobrando folhas grandes de papel, até que finalmente seu barco estava pronto. Orgulhoso, ele começou sua aventura e colocou o barco na água. No começo, tudo estava indo bem. Kiko estava maravilhado com as belas paisagens ao longo do rio e com os peixinhos que pulavam aqui e ali. Mas, de repente, o vento começou a soprar mais forte e a correnteza ficou mais rápida. O barco de papel começou a balançar e Kiko percebeu que não conseguia controlá-lo sozinho. No desespero, Kiko grasnou alto pedindo ajuda. Para sua surpresa, alguns de seus amigos vieram ao resgate. Teco, o sapo saltitante, trouxe uma folha grande para usar como remo. Mimi, a tartaruga, sugeriu que amarrassem pedras na borda do barco para lhe dar mais estabilidade. E Juju, a borboletinha, voou ao redor para avisar onde estavam as águas mais calmas. Com todos ajudando, o barco começou a seguir um rumo mais tranquilo. Kiko ficou impressionado ao ver como cada ideia e esforço faziam a diferença. Quando chegaram a uma parte calma do rio, todos puderam desfrutar de uma bela vista e da companhia uns dos outros. Assim, Kiko aprendeu que, por mais aventureiro e curioso que fosse, contar com os amigos e trabalhar em equipe tornava qualquer jornada ainda mais especial e repleta de boas lembranças. E naquela tarde, sob o sol brilhante e com o rio calmo ao redor, Kiko e seus amigos viram que juntos podiam ir mais longe do que nunca imaginaram. Era uma vez um pequeno leão chamado Léo que vivia em uma floresta encantada. Léo era curioso e vivia sempre atrás de novas aventuras. Um dia, enquanto passeava perto do rio, ele notou pegadas misteriosas no chão. As pegadas brilhavam com uma luz mágica e tinham um formato diferente, como se pertencessem a uma criatura especial. Léo, intrigado, decidiu seguir as pegadas. Enquanto caminhava pela trilha, outras criaturas da floresta se juntavam a ele. A coruja sábia, Dona Olívia, pousou suavemente ao lado dele e disse: "Essas pegadas parecem ser de alguém com um destino grandioso, Léo." Léo sentiu-se animado e continuou a jornada com ainda mais entusiasmo. Ele encontrou o coelho fofinho saltitando ao seu lado, que exclamou, acreditando em si mesmo: "Você pode alcançar o que quiser, Léo." Com o coração cheio de coragem, Léo seguiu a trilha através de prados e riachos estreitos. À medida que avançava, as pegadas começaram a desenhar formas maravilhosas no chão. Grandes sonhos que Léo sempre teve, mas nunca acreditou muito. Uma delas mostrava Léo liderando todos os animais em uma dança sob a luz da lua, outra o apresentava trocando carinhos e brincadeiras com elefantes sábios. Finalmente, Léo chegou a uma clareira iluminada pelo sol. No centro, havia um espelho mágico que refletia não só sua imagem, mas todos os sonhos que ele havia seguido até ali. Foi então que entendeu: as pegadas eram seus próprios sonhos, tomando forma diante dele.
Léo percebeu que tudo o que precisava para alcançar esses sonhos estava dentro dele o tempo todo. Com um rugido de alegria e determinação, Léo agradeceu aos seus amigos e decidiu começar a acreditar mais em si mesmo. Ele retornou para casa, mas não antes de olhar para trás uma última vez e sorrir para a trilha de sonhos que deixou para trás. Pois Léo aprendeu que o verdadeiro segredo para conquistas grandiosas estava em ter fé na própria força e seguir o caminho que o coração indica. Ei, amiguinhos! Clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder nossas histórias mágicas e super divertidas.